homem internacional, professor de uma universidade, falar sobre o futuro. Muita gente fala sobre o futuro com um pouco de irresponsabilidade. O Márcio não consegue conciliar os fatos do passado, os dados do presente e oferecer uma perspectiva do que espera o Brasil nos próximos anos. Márcio, gratíssimo pela sua generosidade de, mais uma vez, falar para esse clube que hoje, graças a esse sistema de Zoom, você está falando não só para o Copacabana, você está falando para uma dezena de clubes em todo o estado do Rio de Janeiro, ou mais ainda, e todos eles serão gratos em ter a oportunidade de ouvi-lo. Muito obrigado, a palavra é sua. Boa noite a todos. E, em primeiro lugar, Antenor, tudo que você falou aí se deve à nossa amizade, ao nosso conhecimento pretérito e tal. Para mim, uma honra estar com vocês. É pela quarta ou quinta vez que eu participo da reunião do Rotary Club de Copacabana. Marco Aurélio, eu aceito o seu convite para reforçar a minha participação como sócio. Dessa vez ainda honorário, talvez assim, para não complicar um pouquinho a vida de vocês. Mas, de qualquer forma, eu estava conversando com o Antenor outro dia, pelo telefone, trocando ideias e tal, disse a ele umas 4 ou 5 resultados do meu pensamento, de minhas conversas, e ele entendeu que poderia ser interessante e útil para o Rotary Club de Copacabana. E agora estou sabendo que com a participação de muitos outros participantes do clube de todo o estado, não sei como é que se divide aí isso. Aqui na minha tela eu tenho 30, no momento 25 retratinhos. Espera aí, quantos mais? 35 participantes. 35 participantes. E tem alguns que não estão na tela, não é, Cleonice? É isso. Passa para a página número 2. Já passei. É 35. Alguns não estão presentes, estão só te ouvindo. Ah, que bom. Uhum. Vamos lá. Então, eu gostei muito também da aproximação da Cleonice, gostei de ver uma executiva como essa, com o domínio absoluto aqui da plataforma, do sistema, que não é fácil, na nossa faixa de vida, na nossa idade, aprender essas coisas novas que, para mim, são interessantíssimas. Realmente, você tem uma oportunidade de estar em contato com muitas outras pessoas e é mais fácil, né, fazer reunião. Até conversei com o Antenor, que um dia desse o Rotary Club vai fazer uma reunião por mês presencial e 3 por meio eletrônico, porque a presença é muito mais intensa. A gente tem que ir aprendendo a técnica e o sistema. De qualquer forma, o que eu coloquei o Antenor e que eu quero repetir para vocês é um pouco da minha visão da agenda para o futuro. A agenda para o futuro do Brasil não é simples. Nós estamos acompanhando com uma certa ansiedade o nosso dia a dia, uma mistura de política brasileira, de dificuldades na área econômica e de uma pandemia, de uma doença inacreditável que nos atingiu de forma completamente inesperada. Mas vamos fazer um exercício que começa, para mim, em fevereiro do ano passado. Fevereiro a fevereiro. Quer dizer, nós passamos o ano de 2019 iniciando um governo novo, um governo diferente dos anteriores, o governo Jair Bolsonaro, com uma série de princípios, uma série de posturas, uma série de valores, muitas vezes inesperados, inéditos, e acompanhando a situação econômica com um valor inesperado também, ou pelo menos inédito, a tentativa de implantação de um liberalismo econômico puro e radical, por parte do ministro da Economia e de todos os seus excelentes executivos, excelentes funcionários que lá estão conduzindo isso. E viemos acompanhando. Ao longo de 2019, era o primeiro ano do governo, tudo muito bem, houve uma frustração nacional com uma baixa taxa de crescimento da economia no final do ano, exigiu explicações, um pouco de considerações, algumas surpresas na área da administração central do país, quer dizer, uma surpresa inesperada para todos, que foi a enorme influência da família do presidente da República nas questões do país, algumas surpresas em relação à excelente qualidade de alguns executivos e outras à baixa qualidade inesperada
de outros executivos. Mas aí chegamos a fevereiro de 2020. Agora, para não complicar, o Antenor me encomendou de 15 a 20 minutos de uma apresentação. Vamos chegar lá. Em fevereiro de 2020, nós estávamos acompanhando o caldo do resultado de 2019. Resultado econômico, resultado político, em condições de otimismo. Ainda que fosse frustrante o 1,1% de crescimento do PIB, ele foi compreendido como um resultado otimista, tendo em vista toda a solidez da economia brasileira, a manutenção de reservas internacionais, a baixíssima inflação, os juros em quedas, chegando a índices civilizados, a excelente qualidade dos executivos da economia, o presidente do Banco Central demonstrando, era um homem desconhecido, o Roberto Campos Neto, demonstrando uma maturidade e um conhecimento técnicos, todo um país arrumado. Entramos no Carnaval, passou-se o Carnaval no final do mês de fevereiro e nós entramos com uma porção de pequenas novidades. A novidade na área política em fevereiro era elementar, quer dizer, era a consolidação da tentativa do presidente da República de fundar um novo partido político e do rompimento do PSL, o partido que o elegeu de raiz, passando, de uma certa forma, a partido neutro em relação ao governo. Não fosse isso, não haveria maiores surpresas. Há uma agenda que é essa que eu quero seguir em primeiro lugar. Quer dizer, o que estávamos pensando quando acabou o Carnaval? Nós tínhamos um novo partido, que acabou não se consolidando, uma economia com uma expectativa de um crescimento do PIB bastante sólido e arrumado, não é? Aquelas bolsonaríades convencionais, de vez em quando, a eleição de um adversário por semana, não é? Isso, aquilo, quer dizer, foi aos Estados Unidos e lá disse que as eleições foram fraudadas a favor dele, mas que não tinha havido sigilo nas eleições, eram questões menores. Mas a visita aos Estados Unidos do presidente da República e de uma comitiva trouxe de lá o coronavírus. Não foram eles que trouxeram o coronavírus, mas a gente usa dizer isso porque foi ali o marco inicial da nova realidade do Brasil daqui para frente, em que os itens do calendário continuaram sendo mais ou menos os mesmos. E eu vou listar rapidamente, quer dizer, a seguir. A primeira é que nós vamos ter eleições municipais esse ano. Vamos eleger prefeitos e vereadores. Até fevereiro, era uma eleição mais ou menos convencional, quer dizer, não estava em jogo a acidez da presença a favor ou contra do presidente da República nas eleições municipais. As eleições municipais se realizariam sob a égide do TSE, normalmente, que mudaria sua direção, como é normal, e íamos caminhando. Depois haveria, como há ainda, no próximo mês de setembro, a substituição de um membro do Supremo Tribunal Federal. Era uma questão falada e conhecida desde antes da posse do presidente Bolsonaro. Todo mundo sabia que o grande candidato era o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Havia um disse que podia ser evangélico, talvez não fosse, tal. Toda vez que o Sérgio Moro saía um pouquinho do trilho, ameaçavam, aí ele voltava para o trilho e pronto, o novo membro do STF vai ser o Sérgio Moro. Haveria, como vai haver também, a substituição do presidente do STF. O ministro Dias Toffoli vai deixar a presidência e vai ser substituído pelo ministro Luiz Fux, muito conhecido de nós todos aqui no Rio de Janeiro. Há um evento importantíssimo para a política brasileira, que é a eleição do presidente dos Estados Unidos, no próximo mês de outubro. Essa não foi adiada e não vai ser, mas está lá. Até fevereiro, tudo indicava que o presidente Trump fosse ser reeleito. E aí nós teríamos uma espécie, nós, Brasil, uma espécie de eventual confirmação ou resposta positiva da adesão quase incondicional que o Brasil fez à política externa americana e a todas as posturas, os postulados, inclusive ideológicos e sociais do governo americano. Trump ia ser reeleito, pronto. Aí houve a pandemia. Depois acontecerão duas eleições da maior importância no final do próximo mês de janeiro. Estou falando de fevereiro a fevereiro. No próximo mês de janeiro vão ser substituídos os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, o Davi Alcolumbre. Até um certo momento,
as coisas estavam sendo arranjadas em que o sucessor iria ser alguém do time do Rodrigo Maia, que até abril passado, março, abril, tinha, vamos dizer, absoluto domínio da condução dos deputados, da condução com muita habilidade, com muita competência. Ele continua conduzindo com muita competência a Câmara, quer dizer, não valorizando aspectos secundários, não botando brasa na fogueira. Tudo muito bem, o Rodrigo está muito bem, na minha opinião. Só que agora o Jair Bolsonaro resolveu ele mesmo intervir na possível sucessão do Rodrigo Maia, aliando-se ao chamado Centrão. Daqui a pouco, então, eu vou passar uma transparência, que a Cleonice disse que eu vou poder fazer, sobre como é que está a situação hoje na Câmara dos Deputados. Quem é Centrão, quem não é, que partidos, o que fala, o que não fala. Enfim, o assédio ao Centrão correspondeu a uma espécie de surpresa por parte do presidente da República, que foi a adesão ao fisiologismo rasgado, através das figuras marcantes dos dirigentes desses partidos que significam o Centrão. A mais notória delas é o ex-deputado Valdemar da Costa Neto, muito conhecido de todos, já passou pela prisão umas 4 ou 5 vezes, mas continua sendo o absoluto proprietário de um partido político. Foi ele que fez, em 2002, o famoso acordo que levou à vice-presidência o nosso vice-presidente Alencar, foi o vice-presidente do Lula. Isso é uma negociação em Brasília que custou dinheiro, custou 25 milhões de reais. O PT pagou ao Valdemar Costa Neto para indicar o vice-presidente do Lula e, portanto, ganhar a eleição, com a adesão não só dos princípios do partido, mas de toda a história e trajetória do Alencar, que tinha sido presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, é um empresário respeitado, que desfez o fantasma do esquerdismo radical do PT, porque ele se fundiu a um outro partido que era insuspeito. Bem, isso são histórias do passado que não precisa ser recordada agora. O que vale dizer é que nós temos agora, para cada um desses eventos, uma surpresa. Quer dizer, eu não citei todos os eventos, mas um popurrí assim, de coisas elementares. Quer dizer, não há o novo partido do Bolsonaro concorrendo às eleições municipais. O coronavírus, ao trancar todos os líderes, as pessoas todas em casa, literalmente em casa, as pessoas estão se comunicando por Zoom, por WhatsApp, por recado, por sinais de fumaça, pelo lá o que seja, não está havendo a movimentação que normalmente haveria no mês de maio, mês de junho, em torno de convenções partidárias, da indicação de candidatos, e isso e aquilo, o que nos remete um pouco a um livro já lido. Quer dizer, quem vai ser o prefeito do Rio de Janeiro? Há algum nome novo? Não. Se há, ele está escondido na casa dele. Não há condições para isso. O que nós soubemos há poucas semanas atrás é que o deputado Marcelo Freixo não será candidato a prefeito do Rio. É uma novidade, porque todo mundo achou que ele ia ser prefeito até então, mas ficou nisso. Não surgiu um sucessor, o PT não lançou ninguém e tal, o PMDB não tirou da cadeia ninguém para ser candidato, e estamos assim acompanhando, muito silenciosa e friamente, uma coisa da maior importância para a política brasileira, que é o episódio das eleições municipais. Então mudou por isso e mudou pelo quase certo adiamento da data das eleições. Houve uma conversa de, eventualmente, a prorrogação dos atuais mandatos de prefeitos e vereadores, que não foi aceita nem pelo meio político, nem pelo meio jurídico. O TSE não aceitou a ideia e, portanto, as eleições ocorrerão ainda esse ano, no mês de outubro, ou talvez no mês de novembro, e, portanto, com muito pouco tempo para em julgamento de recursos, em interposição de questões de natureza extrapolítica, para que a posse dos novos vereadores, dos novos prefeitos se dê, como diz a Constituição, no dia 1º de janeiro de 2021. Portanto, não haverá prorrogação de mandatos. Mas há uma certa novidade, uma campanha que não consegue se desenvolver, em que as convenções partidárias, que têm data marcada nos regimentos eleitorais do TSE, vai ser também substituída, vai ser adiada, e as coisas vão ficar um pouco... Vamos acompanhando o que vai acontecer. Em seguida, a eleição do Trump nos Estados Unidos. A eleição do Trump é de extrema importância. É de extrema importância porque, atualmente, no Brasil, no mundo todo, a importância da política externa ela não é mais uma questão para diplomatas.
Os judeus aqui presentes sabem que existe um dizer. Qual é a política externa de Israel? Não tem, porque toda a política externa de Israel é a própria política interna de Israel, tendo em vista a sua complexidade em termos de internacionalização da economia e de segurança própria do Estado de Israel. Quer dizer, um pouco assim é o mundo todo. Quer dizer, a política externa não se limita a mesuras diplomáticas, aliás, é uma coisa muito mais sofisticada em que o Brasil se colocou mal. Se colocou mal ao aderir ostensivo e claramente em 2018 à sucessão do presidente Trump, fazendo campanha eleitoral para 2020 nos Estados Unidos em prol do coisa, e é possível, bastante provável, ao que indicam as pesquisas nos Estados Unidos, que o Trump seja derrotado. Derrotado não porque é mentiroso, porque mente 3 vezes por dia para a nação, por isso, por aquilo, mas porque se comportou muito mal na questão do coronavírus. E continua se comportando a cada dia, é uma surpresa, não tem domínio dessa situação. Não acredito que possa haver, é impossível pensar numa desglobalização, não vai acontecer isso. Mas nós vamos colocar mal perante o Partido Democrata se o candidato Joe Biden for vitorioso. O que significa isso? Quer dizer, um eventual acordo de livre comércio entre o Brasil e os Estados Unidos, de extrema importância para o Brasil, uma coisa que sempre foi falada e pouco progrediu, fica impossível. Quer dizer, o Congresso americano, sob a presidência de um democrata, não gostará do Brasil, não quer saber de Brasil. Tem raiva. Isso foi dito com muita crueza e muita violência, inclusive, pelo Paulo Sotero, que é um antigo jornalista que reside em Washington e tem a direção do Brasil Desk do Wilson Center. Ele usou uma expressão muito ruim. O Biden tem asco do Brasil, gostaria que o Brasil fosse localizado na África, para ele não pensar que existe alguma coisa de Américas no Brasil. Então, é um fator importante para desenhar a nova política brasileira a partir das eleições americanas. Passa a ter importância. E, por último, a substituição do presidente da Câmara dos Deputados e do consequente presidente do Senado. Houve tentativas por parte, sobretudo, quer dizer, como vocês sabem, a Constituição determina que não pode haver reeleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado no meio do mandato. As reeleições que são possíveis são quando acaba o mandato, o presidente, que é presidente, se reelege deputado, aí ele pode postular, não é uma reeleição, é uma nova eleição, porque na Câmara o período é de 4 em 4 anos. Acontece, 4 em 4 anos começa tudo de novo. No meio desse período de 4 anos, ninguém pode ser reeleito. Até hoje não foi no Brasil. E está escrito na Constituição que não pode ser. Então, imaginar que o Rodrigo Maia pudesse pleitear uma nova eleição para si próprio é impossível. Você precisaria mudar a Constituição. Mudar a Constituição tem toda uma regra que não é assim da noite para o dia que se faz. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ambicioso, arrojado, um pouco intrépido, vamos dizer assim, ele pensou em propor que, como o Senado, os mandatos são de 8 anos, que a cada 4 anos, independentemente do estágio, pudesse haver a reeleição. Quer dizer, como o mandato dos senadores é de 8 anos, não teria sentido, na cabeça dele, você ter que interromper o seu mandato ao fim do 2º ano, que a reeleição que está na Constituição se aplicaria apenas ao final do 4º ano. Mas esse argumento também não foi à frente. Então, haverá substituição. É importantíssimo isso. É importantíssimo porque o conflito entre poderes que está acontecendo no Brasil tende a se acirrar e depende exclusivamente do presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, tirar da gaveta um dos 35 pedidos de impeachment do presidente da República. O Rodrigo não vai tirar, mas não se sabe o que vai acontecer depois. Pensando na possibilidade de um risco desses, o Jair Bolsonaro se apropriou da Câmara dos Deputados. Há 1 mês e meio atrás, todos acompanharam a aproximação com o tal do Centrão. Eu vou, então, passar aqui a minha transparência, Cleonice. Deixa eu ver se eu sei operar aqui essa... Eu vou compartilhar a tela com você, ok? Você tem que me autorizar a fazer isso. Deixa eu ver. Host Disabled Participant. Você me desabilitou. Desculpe, é porque... Espera só um instante.
Tá, vai lá. Nós perdemos aqui uns 35 segundos, Pronto. mas a gente vai aprendendo como é que faz e fica bom. Continuo desabilitado. Uai, eu Cleonice, habilitei. você tem que ir numa lista enorme de possibilidades. Pois é, peraí. Lá embaixo, na penúltima linha, tem alguma coisa relativa a sharing. Já fiz. Vê se vai, vê se vai agora. Vamos ver. Agora deu. Pronto. Ah. Então, vamos lá. Vamos lá, eu estou procurando aqui. Eu tenho que achar uma... Espera aí. O que houve? Eu te habilitei. Espera aí, tá bem. Espera um pouquinho. Tá, Ninguém está tudo vendo bem. nada por enquanto. Calma aí, calma aí, calma aí. Está chegando. Um dia eu aprendo isso, sabe, gente? Todos nós somos assim. É. Não, porque os jovens fazem com uma facilidade que me espanta, né? Mexem nessas coisas e tal. Os meus netos estão tendo aula à distância. Então, é uma coisa formidável. Ah, viu aqui, ó. Ficou bonito? Ficou ótimo. Espera aí. Então, agora eu tenho que share com vocês. O povo não está vendo ainda, tá? Está cheirado. Vocês estão vendo o meu quadro aí? Não, né? Eu estou vendo. Estou vendo claro. Eu estou vendo. Então, o que é esse quadro indica? Esse quadro indica. Ele está escrito aí, Câmara dos Deputados, 2019-2023, maio de 2020. É isso? Vocês estão lendo tudo? Exatamente. O tenor está lendo? Os outros estão lendo? Então, tá bem. Isso. Então, aqui, à esquerda, tem uma coluna amarela, total de deputados por partido, chegando a 513, certo? Certo. Então, você vê que o PT é o partido que tem mais deputados, o segundo é o PSL, que é o partido que elegeu o presidente da República, depois os outros são PP, PL, PSDB, não sei o que e tal, chega aqui. O PSDB, que é o meu partido, tem 31 deputados. Já foi o maior, já foi o segundo maior, agora tem 31 deputados. O MDB, que já foi de longe o mais importante partido, hoje tem 34 deputados. Vem andando aqui de cima essa coluna, 53 e tal, há um destaque aqui em azul, uma linha azul. Está vendo, Cleonice? Estou. Tem linhas, né? É. A linha azul começa pelo PP, PL, PSDB, depois REP, que é o partido do prefeito Crivella, é o antigo partido do Bispo Macedo, e mais adiante, Solidariedade, PTB e Podemos, tudo que é azul aqui, certo? Você tira o DEM disso, tira o MDB, este é o centrão. A coleção desses partidos, PP, PL, PSD, REP, SD, PTB, POD, e só, eventualmente o PSC, pode ser, e o PROS, esses todos, tem um conjunto enorme de deputados, não é? Está ali ele, 40 mais 40, mais quase 40, tal, 200 deputados. Esse conjunto, chamado Centrão, é isso que aqui está. São 200 deputados federais. Você pode aqui abrir Norte, Nordeste, na página seguinte, Centro-Oeste, e etc. Quer dizer, eu tenho que tirar... Deixa eu tirar aqui essa carinha daqui para poder passar para as outras. Está vendo? As outras regiões. Centro-Oeste, Sudeste, Sul, e tal, vai adiante lá. Então, esse quadrinho eu estou colocando aqui apenas para nós entendermos como é que se compõe. Não é o fato de haver o que é uma anomalia internacional, aqui listados 24 partidos políticos com atuação na Câmara dos Deputados, são 24. Né? Aqui embaixo, lá na linha de baixo desse quadrinho, tem aqui outros partidos, uma notinha pequenininha, PRTB, PMB, PSTU, esses outros partidos não têm deputados, embora ainda existam os partidos. Mas os outros 24 partidos, na realidade, não são exatamente 24 partidos. São 5 ou 6 grupos de partidos.
Tem os partidos de esquerda, em que o PT é o mais importante, e os outros lá embaixo, PSOL e PCdoB, etc. Depois você tem partidos que não têm expressão, como a Rede, o PV, o Patri. O Avante, que está aqui, é o partido do presidente da República. Está com 7 deputados, embora ainda não esteja registrado. Depois tem o Partido Novo, que é simpático, tem aqui o Amoedo, o governador de Minas Gerais, etc., o Cidadania. São partidos pequenos e que, para atuar, para ter validade na sua atuação parlamentar, eles precisam o tempo todo estar se coligando, juntando entre si esses pequenos partidos que aqui estão. Depois tem o Centrão e os partidos que fazem o chamado centro, que são o DEM, o MDB e o PSDB. O PSB se comporta mais como oposição do que centro. O Cidadania se comporta, é o partido do Álvaro Dias, o Cidadania. Ele se comporta como centro. O Cidadania ganhou uma importância especial recentemente, porque está afiliando, possivelmente, o ex-ministro Sérgio Moro nos seus quadros, amparado pelo Álvaro Dias, que é senador pelo Paraná, o Sérgio Moro é do Paraná, então tem essa expectativa do que vai acontecer. Depois nós temos a seguir, aqui embaixo, um pouco o mesmo formato para o Senado. O Senado é mais simples, ele só tem 13 partidos, não tem 24, e uma lista enorme lá embaixo de partidos que não têm senador. Mas no Senado é um pouco ao contrário. Como vocês podem ver, o MDB tem 13 senadores, o PSD é conhecido como o partido do Gilberto Kassab, né? Foi criado por ele, impulsionado por ele. Tem 12 senadores, o PSDB tem 7 senadores só, e o PT só tem 6 senadores. Então, no Senado, você tem aí, como, aliás, era a natureza da concepção do Senado, uma permanente moderação do que possa acontecer na Câmara dos Deputados. Quer dizer, a tendência política no Senado é diferente. O próprio Centrão, no Senado, não tem tanta expressão. Está aqui o PP, que é o maior partido do Centrão na Câmara, tem 6 senadores só, não é? O PL tem 2 senadores, os republicanos têm 2 senadores, o PSC tem 1 senador. Então, é para comparar um pouco o que está acontecendo nas casas legislativas e nós podemos adivinhar o que vai ocorrer a partir das eleições municipais e a partir, enfim, da substituição dos novos presidentes. A tentativa grande... Bom, aqui tem um outro quadrinho para ilustrar, aqui para nós não nos esquecermos nunca disso. Nunca terá acontecido na história do Brasil esse quadro que está aqui. Isso é um mapa do Brasil todo arredondado, todo angulado, em que menciona-se quais são os partidos a que se filiam os vários governadores. Então, você vê, o PSDB tem 3 governadores, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, está aqui em azul. Não é? O PSD, que está num cinza meio claro e tal, ele tem dois estados, que são Paraná e Sergipe. O MDB, que já teve 11 ou 12 estados, hoje está limitado ao Pará e a Alagoas. O PSB, que é um partido importante, mantém a sua posição em Recife. Todos nos lembramos que de Recife que saiu o Eduardo Campos. Ele era do PSD, foi um pré-candidato, aliás, candidato a presidente da República, muito importante, e recuperou, com o Renato Casagrande, o governo do Estado do Espírito Santo. O PT, que está aí em vermelhinho, tem 4 estados só. Não é grave em termos de governador. Por acaso, os 4 são no Nordeste, aonde também o presidente Bolsonaro está fazendo investidas através do Bolsa Família e, mais recentemente, através dessa novidade, que é uma mesada de R$600 para as pessoas menos favorecidas. Enfim, esse quadrinho aqui nacional dá um pouco a ideia de como é que nós estamos no Brasil, sem entrar no detalhe de quantos deputados por estado tem, etc., que vocês todos vão ver quando recuperarem a visão dos quadros que eu passei aqui um pouco atrás. Tanto do Senado, nas várias regiões, tem por estado, e na Câmara dos Deputados, que tem também por estado por estado. Eu agora vou sair, viu, O Cléo. Leonice, vou sair desses quadrinhos para voltar para o meu speaker view aqui. Tá, eu posso colocar, então eu posso... Tá. Não, já voltei. Tá bom, ótimo. Agora é speaker view.
Vocês estão me vendo pequenininho ou grande? Grandão. Então, grandão porque você tem o Speaker View aí, e eu espero não decepcionar um pouco aqui com o visual. Mas é para poder ter um pouco mais de ênfase verbal. Então, o que eu coloquei para o Antenor se resume praticamente àquilo que já falei. Quer dizer, de fevereiro a fevereiro, quais são os marcos de tempo a que nós devemos prestar atenção? Certamente haverá outros, mas acontece que a dinâmica brasileira e o estilo Bolsonaro de governar nos dá uma surpresa por semana. Não só um inimigo novo por semana, mas existem os conflitos de poderes, as decisões do Supremo. É uma questão que está, de certa forma, aturdindo, não é? A política brasileira. E, mais recentemente, nós tivemos esse turmoil, essa complicação toda que veio depois do confinamento. Depois do confinamento, nós tivemos uma coisa importantíssima, que foi a demissão do ministro da Saúde, aparentemente sem razões técnicas, apenas por uma razão política ou pessoal do presidente, uma discussão sobre cloroquina, hidróxido, não sei o quê, mas na realidade não é nada disso. É que o Bolsonaro ficou achando que ele estava aparecendo mais do que ele mesmo. Quer dizer, que o ministro da Saúde está ficando muito importante. Depois é a substituição do Sérgio Moro, que gerou complicações e que gerou a divulgação dessa reunião ministerial de 22 de abril, que todos nós assistimos com muita angústia, muita tristeza e muita preocupação na última sexta-feira. Enfim, nessa reunião, a gente pode depois comentar um pouco os episódios, quer dizer, houve alguns fatos graves nessa reunião. Eu não acho que os palavrões sejam graves, eu acho apenas lamentáveis. Grave é o ministro do Meio Ambiente dizer que tem que passar o rodo em tudo que seja legal e tem que ter um parecer, porque caneta sem parecer dá cana. Então, ele está querendo cometer crimes, de uma certa forma, aproveitando que a imprensa só presta atenção na Covid. As questões do ministro da Educação agredindo, dizendo que tem que prender os ministros do Supremo, isso é uma coisa que não se pode fazer numa reunião ministerial, não é? Enfim, os aspectos dessa reunião ganharam importância política além da própria reunião, porque lá o que se falou foi de armas, foi de proteção pessoal do presidente, dos seus filhos, dos seus amigos e tal. E a minha opinião pessoal é que nós nos lembramos que no dia da saída do ministro Sérgio Moro, parecia que aquela divulgação dos textos escritos do WhatsApp iam ser uma bomba. Aquilo acabou, parece que foi na Idade Média. Não tem mais importância nenhuma o que a deputada Carla Zambelli escreveu, o que deixou de escrever. Não tem. A minha opinião, a minha impressão é que tudo isso, esses pequenos escândalos, tanto da reunião quanto da dificuldade com o Supremo Tribunal, do ministro Celso de Mello, que perguntou à Procuradoria se devia apreender o celular do presidente da República, quanto à resposta do ministro Augusto Heleno, tudo isso aí vai sumir na importância da dinâmica do dia a dia, que vai continuar sendo dominado por dois grandes assuntos e alguns outros importantes que não são tão grandes. O primeiro é a doença, é o coronavírus, com seus vários aspectos. O segundo, e o seu desdobramento na área econômica. O segundo é o próprio desempenho da economia brasileira. Aí você tem aspectos menores em função desses temas recentes. Por exemplo, as nossas relações internacionais com a China, com os Estados Unidos e com a Europa. A questão da Amazônia, da constatação de que a derrubada de árvores e a queima, agora, em 2020, foi mais ou menos 50% maior que a do ano passado, que já tinha sido maior que a do ano anterior. Isso, no Brasil, hoje, talvez tem uma importância menor do que a importância que tem na Europa como um todo. Que começou, a minha filha está morando na Inglaterra, a dizer que surgiu lá na cidade que ela mora, que não é Londres, uma dificuldade de aparecer produtos brasileiros nos supermercados. Os compradores de alimentos não querem mais. Está havendo dificuldades nessa área. Talvez não para a China, mas para a Europa, sim. Nós não estamos em condição de ficar desprezando mercados em função de questões importantes. Mas se nós quisermos nos limitar à Covid, como dizem, e à economia brasileira, nós temos espaço para muita preocupação. Mas muita. Quer dizer, a revisão das previsões da economia, que não estão sendo feitas ainda, quer dizer, há ideias, há anúncios feitos
pelos executivos do governo, pelo Banco Central, etc., estudos que estão sendo divulgados por parte da Fundação Getúlio Vargas, muitas apresentações por parte de bancos privados e think tanks brasileiros e estrangeiros, e a minha constatação, depois de conversar com todo mundo e ouvir muita gente aqui e no exterior, é que o PIB brasileiro não cai menos que 10% em 2020, o que é uma coisa inacreditavelmente grave, porque pode ser 11%, pode ser 12%. E a questão pior de todas é que não se sabe exatamente qual é o remédio para isso. Não se sabe até quando. Quer dizer, qual é o que é o pós-Covid? O que é o futuro pós-Covid? Não é dizer que a gente pode sair de casa. Não é dizer isso. O pós-Covid é a aplicação universal em massa de vacina e remédio. De vacina para quem quiser e de remédio para quem está doente. Isso não tá no horizonte de ninguém. Não se chegou a uma conclusão. Há muito anúncio, espero que seja, confio plenamente que a indústria farmacêutica mundial, tão bem equipada, as universidades americanas, inglesas, alemãs, francesas, consigam, com certeza, chegar a experimentos favoráveis, mas para chegar à vacina aqui no Brasil, quer dizer, primeiro vão chegar os países mais desenvolvidos, a China vai vacinar todo mundo, os Estados Unidos vai vacinar todo mundo. Para chegar no Brasil, você vai ter que sofrer, porque quando chegar vai ser só para os mais idosos. Márcio, só um instante, por favor. Parece que o speaker view foi trocado. Você está no... Não fui eu que troquei, não. Isso é coisa da Cleonice. Não, eu não mexi em nada. Não, quem está é o Nilton Amaral, corre. Mas é um prazer. Ele está lindo. Está lindo. Zé Otávio, clica em Speaker View. Foi uma falha aqui do sistema. Clica novamente em Speaker View que volta. Tá? Agora apareceu outra pessoa. Pronto. É você agora. Você que está aparecendo. Eu, Márcio? É. Eu sei, mas eu não consigo saber isso, porque eu estou vendo você, Cleonice. Ah, tá, ok. Você não está vendo a tela dos quadradinhos? Estou vendo na tela grande, não. Estou vendo 4 quadradinhos à minha direita e posso ampliar. Ah, tá bom, tudo bem. Mas eu prefiro olhar todos. Gallery View, pronto. Pois é. Há reações, alguns fazem que assim com a cabeça que não, outros fazem assim com a cabeça que sim, e tal. Alguns fazem assim, esse cara não está sabendo de nada, mas não faz mal, eu continuo assim mesmo com a minha convicção. O pós-Covid não é dizerem que a gente pode ir ao cinema. O pós-Covid é descobrir uma vacina e um remédio. E isso não está à vista. E também não está à vista o dia que eu posso ir ao cinema. Então, a economia brasileira, a microeconomia, a macroeconomia, o Roberto Campos está tratando, sim, mas a microeconomia, o reflexo disso na atividade diária, no desemprego, na questão da carência absoluta dos que têm menos possibilidade, vai se eternizando por falta de visão de quando termina. As empresas de menor porte estão absolutamente desesperadas. As grandes se viram, as pequenininhas estão sendo mais ou menos assistidas. As de médio porte não têm condição de entender o que está acontecendo e não conseguem manter com um subsídio limitadíssimo de postergação de recolhimento de impostos, de FGTS mais 2 meses, quer dizer, tudo que aconteceu de regulação para as empresas de médio porte em fevereiro e março foi por 2 ou 3 meses. 2 ou 3 meses acaba mês que vem. E depois, vai prorrogar? Certamente que sim, mas a consequência da prorrogação na macroeconomia pode nos levar a uma situação muito pior do que nós estamos. E não se corrige mandando abrir a economia. Isso é uma retórica que pode acontecer, mas não adianta mandar abrir o shopping center. Eu participei de uma reunião no sábado passado, muito rica, com 25 participantes também. Sábado levou 3 horas. Em que havia economistas, o senhor estava lá, o Carlinhos Gereissati, que é titular da rede Guatemi de shoppings, né? Então, o que ele diz? Existem hoje 600 shopping centers no Brasil, 600. 110 estão funcionando e 490 estão fechados. E os que estão funcionando, 60% das lojas está fechada. E os cinemas todos fechados, os restaurantes todos fechados. E a disposição, enfim, a expectativa deles é que vai reabrir o shopping center daqui a um mês. Pronto. Então, os 600 shoppings vão ter autorização legal para abrir as portas. Mas não vão ter autorização psicopatológica dos seus clientes
para frequentar o shopping. Então, é um negócio muito sério. A estimativa deles é que 70% das lojas de shopping não opere, para não dizer que 60%, ou que metade de 70%, 60% de 70% pode fechar as portas em caráter definitivo, como já está acontecendo em grandes cidades brasileiras, inclusive cidades que não estão afetadas, como São Paulo e Rio de Janeiro. Salvador está acontecendo, Recife está acontecendo. Os lojistas estão entregando as chaves e pronto. Limpam os estoques e entregam as chaves. Perdendo investimentos que foram feitos em instalações comerciais, coisas muito preciosas, mas que nos deixam um grande ponto de interrogação que está sendo pouco falado e que, a mim, pessoalmente, preocupa muito. Eu queria encerrar por aqui essa apresentação. Já cheguei a 45 minutos de muita falação. Espero que tenha sido proveitoso e aguardo que a Cleonice conduza uma ou outra pergunta, se houver interesse de alguém nisso. Obrigada, doutor Márcio Fortes. E a palestra, como sempre, excelente.